Meu nome é Mariana Pozzi, tenho 36 anos, sou pós-graduada em MBA, Finanças em Bank. Atualmente eu sou bancária. Eu sempre tive um preconceito contra a Igreja Universal. Em relação ao Bispo Macedo, eu não gostava dele pela maneira que ele falava, né? A mídia trazia muitos cortes, né, das pregações, às vezes de entrevistas, associava ali uma notícia de roubo, charlatanismo, com as pregações dele. E a maneira que cortavam ali aquela parte da pregação, realmente eu associava. Não, ele realmente pede. Olha a maneira que ele pede, olha a maneira que ele tira das pessoas. Era a notícia vinculada na mídia, mais uma notícia, mais uma pessoa que enganava as pessoas. Então, para mim, jamais pisar na Igreja Universal, para quê? Eu não preciso. E se precisar, lá é o primeiro lugar que eu não vou. E mesmo diante de tanto preconceito, eu já sofria, né, mesmo sem saber que eram traumas, ali, desde pequena, eu já tinha alguns indícios de crescer cheias de trauma. A minha irmã mais velha, ela tem uma deficiência auditiva e a minha mãe, naquela época, precisou correr atrás de tudo. E eu fiquei um pouco de lado, né, para que a minha irmã tivesse esse cuidado, né? E meu pai, já naquela época, já era alcoólatra. Com 8 anos eles se separaram e aí eu fui morar somente com a minha mãe e com a minha irmã. Quando a gente foi morar nós três sozinha, eu bebi escondido da minha mãe, na porta de casa, e eu me entreguei a um relacionamento que a pessoa era a paixão da minha vida. Aquela pessoa, eu respirava aquela pessoa. Só que em 10 meses de namoro, do nada ele terminou comigo. E aí eu fui me aprofundando para entender, descobrir traições, descobri que eu não era a única. E aí foi quando eu tive depressão. Eu caí em depressão profunda, cheguei a pesar 39 quilos, eu não comia, eu chorava o dia inteiro, eu chorava. Eu chegava a ficar nervosa a um ponto de me debater, de bater a cabeça na parede. Foi quando teve um dia que eu briguei com os meus amigos, os únicos que preenchiam momentaneamente aquele vazio. E eu falei, agora não tem mais jeito. Entrei em casa desesperada, gritando muito. Entrei no banheiro, eu falei, agora eu vou cortar meus pulsos. E foi nessa hora que a minha mãe entrou no banheiro, me pegou no braço e falou, chega, agora eu vou te ajudar. Foi quando ela me levou para a Igreja Universal. Eu cheguei lá, eu não esperava ser recebida da maneira que eu fui. Minha mãe abriu a porta do carro e falou assim, é aqui, você não vai ter outra porta, essa aqui é a última porta. E eu estava desesperada, foi quando uma obreira me acolheu, um pastor me atendeu, e aí ele fez uma oração por mim. Eu tive que deixar meu preconceito de lado, porque a minha alma gritava de dor. E ele falou assim, você já deu chance para tanta gente você já confiou, você já se entregou para tanta gente. Dá uma chance para Deus, uma. E depois da oração eu fiquei tão bem, tão leve, que eu falei, eu quero essa chance, eu vou dar essa chance. Eu falei, agora, será que tem que dar oferta? Será que eu tenho que pagar alguma coisa? Mas nem foi falado nada disso. Ele só falou que a minha vida ela ia mudar. Nas reuniões, eu pude ver que não era pedido da maneira que a mídia mostrava, não, né? A primeira coisa que ele pedia era a minha vida destruída, que ninguém quis. Fui convidada a participar depois de grupos onde me acolheram e ali eu fui entendendo o que realmente era a Igreja Universal. Eu aprendia como ser cristã, que você não precisa deixar de viver, você só aprende a fazer o que é certo. Teve um domingo de manhã que eu cheguei e eu falei assim, Deus, eu já não tenho mais nada que te entregar. Eu já pedi perdão, eu já perdoei,
eu já me limpei, eu já estou até sozinha, não tenho nem amigos, porque o Senhor é o primeiro da minha vida. Foi numa reunião de 7 horas da manhã, que na hora da busca o pastor falou assim, recebe. Eu não senti nada, mas eu saí com uma certeza dentro de mim que ele não estava mais fora, estava dentro. E aquele vazio não existia mais. Eu só tinha vontade de sair e contar para todos os jovens, para todos os meus amigos, que existe um Deus que muda, que transforma de dentro para fora. Dentro da Força Jovem, eu conheci meu esposo e a gente, depois de 2 anos, a gente passou a cuidar desses jovens. A gente cuidou por muito tempo dos jovens. Então, o jovem que chegava como eu, quando eu olhava, eu falava, vem cá que eu sei o que você está passando. E eu comecei a ser essa fonte, né? Porque eu era uma fonte seca. Eu tenho lutas que todo mundo tem, mas eu não tenho traumas. Eu tenho o remédio que cura qualquer coisa que acontece comigo. Tenho 2 filhos. A minha mãe, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe é de amiga. Hoje eu cuido da minha mãe, eu tenho prazer em fazer por ela tudo que ela faz por mim até hoje. Eu fiz faculdade, me formei em gestão financeira, depois fiz pós-graduação. Trabalho num emprego assim que eu sempre sonhei em trabalhar. Hoje eu faço parte da evangelização. Eu auxilio meu esposo, a gente vai até as comunidades, fala de Jesus. E o que é mais importante é você não só falar, mas você viver a fé. As pessoas olharem para você e realmente, não, ela tem alguma coisa diferente. O meu conselho para você que tem um preconceito, dá uma chance, assim como eu dei. E vem, a Igreja Universal ensina a gente pôr a fé em prática. Então, quando a gente ora, a gente aprende a orar com propósito. Não são com intenções, são com propósitos. E esses propósitos nos trazem, de fato, uma resposta.